Olá, este é o Bem Educado, um podcast para quem gosta de gente bem educada. Meu nome é Carlos Henrique, pedagogo e pesquisador. Ação e reação, segunda parte. A ciência estabelece a simetria entre ação e reação, que é a lei de Newton. Mas na educação da criança para a cidadania, a ação demanda um entendimento de assimetria, o que nos leva a transmitir para ela que mesmo que todos estejam fazendo algo, se isso é errado, nós não fazemos. É por isso que, dentro do ambiente escolar, é apresentado aos alunos os valores que levam à conscientização, pois são eles que vão orientar a reação, ou melhor, a resposta de cada um diante das circunstâncias. A educação ensina aos alunos que, diante de uma ação, é necessário não uma reação, mas sim uma resposta. Essa resposta está construída por conceitos e valores que sustentam a vida e a conservação da comunidade. Diante de uma atitude errada de uma pessoa, nós agimos na direção de corrigir essa pessoa. Como? Agindo dentro das regras do jogo democrático, recorrendo às autoridades constituídas. Essas autoridades estão empoderadas pela lei. A ação errada pode estar acontecendo por ignorância, o que nos faz aplicar a instrução para ensinar essa pessoa. Ou ela pode estar acontecendo por desobediência deliberada, o que nos leva a exercer a autoridade punindo este erro e aplicando a correção. A punição só pode acontecer após o estabelecimento da autoridade, pois é o conhecimento que dá razão à lei. A lei se estabelece pelo consenso da maioria para que se estabeleça a ordem. Sem ordem não pode haver progresso em nenhum sentido. Portanto, a busca do progresso é o que dá razão à lei. Todos os povos que se tornaram grandes em alguma área na história mundial alcançaram o sucesso quando estavam organizados, unidos e construindo a mesma coisa. É por isso que existe a lei, para organizar as famílias em sociedade para se construir um futuro melhor. A razão da punição do erro, quando ela é resultado da desobediência deliberada contra a autoridade estabelecida, é o de conformar o aluno ao propósito da sociedade de construir uma grande nação. Assim, não existe razão para a punição sem um motivo plausível ou que a justifique. A desobediência é uma atitude que, quando aceita, leva à desordem, o que torna impossível o progresso de qualquer propósito. Muitos pais permitem a desobediência no intuito de agradar os filhos. Isso, além de errado, faz com que ele permaneça ignorante em relação às regras do jogo democrático, porque nele todos são iguais perante a lei. A democracia possui valores que devem ser transmitidos desde o início da vida escolar para que o aluno se torne o mais rápido possível um agente transformador da própria sociedade em que ele vive. É assim que se entende as 3 fases da criança na escola: a anomia, que é o estado em que ela desconhece as regras; a heteronomia, que é o estado em que ela obedece às regras que lhe são impostas; e a autonomia, que é o estado em que ela incorpora as regras como sendo suas. A educação busca a autonomia do indivíduo dentro da sociedade. Por isso, o educador deve ter a sua autoridade estabelecida em relação ao aluno para que possa exercê-la. Essa autoridade só pode existir quando for considerada legítima. O que legitima a autoridade do professor é exatamente o propósito das famílias de se unirem para construir um futuro melhor para todos. Lembre-se, não existe a terceirização da educação dos filhos. Os filhos são seus e não do Estado. Os filhos são o maior ativo humano da família, e a verdadeira riqueza da sociedade é a família. Portanto, o futuro se constrói com ações assertivas em relação aos futuros cidadãos, que são as crianças de hoje. O melhor investimento que você pode fazer em sua vida é em relação aos seus filhos. Coração, Juventude e Fé. Um abraço.
Com textos e narração de Carlos Henrique de Oliveira, produção e edição da Lupter Music, esse foi mais um Bem Educado, o podcast para quem curte a educação.